Olá, boa noite. Como vai? Tudo bem com vocês? Nós vamos ao segundo webinar desta série. Esse que é o webinar patrocinado, promovido pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, baseado no curso de Marketing e Comunicação Digital que nós teremos, que estamos fazendo ofertas e deve iniciar daqui a uma semana ou duas, o curso de marketing digital, que é um curso certificado pela ECA USP, reconhecido, e, portanto, os participantes passam a ser também aluno USP. E vamos aqui compartilhar a minha tela para iniciar esse assunto que é muito importante, porque muita gente está utilizando, tá? E esse é um assunto que tem demandado muita atenção, tanto de executivos como também de empreendedores. Bom, como vocês viram aí, Rubens Yoshida, eu sou formado em comunicação social, tenho pós-graduação em Marketing Intelligence pela nova IMS de Lisboa, Information Manager School de Lisboa, onde eu fiz o curso de Marketing Intelligence. Tenho pós-graduação em Gestão em Comunicação e Marketing pela ECA USP. Sou CEO de uma empresa digital chamada NeoClick. Tenho uma outra agência de marketing promocional chamada Welcome. Sou pesquisador no CEACOM, que é o Centro de Estudos e Mensuração da Comunicação e do Marketing, dentro da ECA USP. Sou membro de uma instituição chamada iPads, Agência Internacional da Promoção e Desenvolvimento da Economia Social. E acho que está ótimo aí, mas o mais importante é entender o seguinte: minha equipe fez a primeira transação segura de um cartão de crédito em 98, e depois, em 2000, nós fizemos a primeira transação de um e-ticket, ou seja, passagem aérea através da internet. Tá? Esse é um pouquinho do meu currículo. Vamos lá. Muitos conteúdos que vocês vão ver hoje, pelo menos 3, estão baseados nas minhas redes sociais, dentro do Instagram, do YouTube. Espero que vocês me sigam lá. Uma visão geral do que é esse webinar, aborda um conceito de omnichannel. Omni, que é tudo, e channel, que são os canais. Então, nós estamos falando de integração dos canais e como ele pode revolucionar a forma como as empresas vão se comunicar com esses clientes, principalmente na área digital. Eu dou aula de comportamento do consumidor, e esse comportamento do consumidor ele passa por um aparelho chamado celular. Ele tem alta influência, aliás, muitas decisões de compra ele passa por consultar o digital. Então, explorar esse processo estratégico para como a gente pode implementar o Omnichannel. Aí alguém pergunta, o Omnichannel precisa de um sistema, eu preciso disso. Não. Vamos criar um processo bem simples para a gente simplificar o Omnichannel. O Omnichannel é um conceito de negócio que muita gente já fazia lá atrás. Então, lá atrás se fazia isso de forma arcaica. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia para o interior, aliás, morava no interior de São Paulo, uma cidade chamada Dracena, e numa das esquinas tinha um empório chamado Empório Rios. O senhorzinho, que era o dono do empório, ele fazia o Omnichannel, porque quando chegava o bacalhau no empório, ele mandava o moleque, o sistema molecular, ou seja, o moleque, ir até a casa dos clientes, dizer assim, chegou o bacalhau, para avisar que tinha bacalhau. Quando ele não fazia isso, ele ligava para um telefone fixo, ou ele falava nas portas ou nos encontros com os amigos. Então, ele já fazia esse processo, pedia para alguém comunicar, fazia ação promocional, ele usava vários canais para que isso acontecesse. Então, o Omnichannel é um conceito de negócio eficaz. É claro que ele teve muita repercussão por causa do digital. Tá? Eu vou colocar um filme aqui, deixa eu aumentar o volume. Já ouviu falar do Omnichannel?
O mundo está praticando o Omnichannel e você nem percebeu. Alguns anos atrás eu falei pela primeira vez sobre o Omnichannel nesse canal. Alguns meses atrás eu trouxe mais informações sobre o Omnichannel. Desta vez eu vou insistir novamente no processo do Omnichannel, porque ele tem sido uma estratégia extremamente adotada pelas pequenas e médias empresas em todo o mundo, principalmente no Brasil. O Omnichannel é a integração de todos os canais de vendas, da forma como você oferta e como você comunica aos seus clientes ou futuros clientes. Desta forma, o que você oferece na internet, ele tem o mesmo preço, a mesma informação que tem na sua loja. O objetivo é oferecer uma experiência uniforme dentro dos vários canais que você tem junto ao seu cliente. Não importa em que canal ele compra, se ele compra pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo celular. Olá, pessoal. Acho que nós voltamos, né? Deu um tombo aqui. De vez em quando a internet dá esse tipo de problema. Deixa eu compartilhar novamente esse vídeo que estava falando sobre Omnichannel, coisa simples. Mas deixa eu entrar lá, tela cheia. Ok, compartilhar. Vamos lá, voltamos. Do Omnichannel, o mundo está praticando o Omnichannel e você nem percebeu. Alguns anos atrás eu falei pela primeira vez sobre o Omnichannel nesse canal. Alguns meses atrás eu trouxe mais informações sobre o Omnichannel. Desta vez eu vou insistir novamente no processo do Omnichannel, porque ele tem sido uma estratégia extremamente adotada pelas pequenas e médias empresas em todo o mundo, principalmente no Brasil. O Omnichannel é a integração de todos os canais de vendas, da forma como você oferta e como você comunica aos seus clientes ou futuros clientes. Desta forma, o que você oferece na internet, ele tem o mesmo preço, a mesma informação que tem na sua loja. O objetivo é oferecer uma experiência uniforme dentro dos vários canais que você tem junto ao seu cliente. Não importa em que canal ele compra, se ele compra pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo celular ou pela sua loja física. O que importa é que ele compre de você. Sua marca fica cada vez mais relevante para esse cliente. Quando eu era atendente numa grande empresa de cartão de crédito, eu frequentemente sabia de um novo produto através do cliente que ligava para nós. Olha, acabei de receber aqui uma oferta desse produto que quero adquirir. E só assim que nós iríamos saber da existência desse novo produto, porque a área de produto, a área de marketing esquecia de falar com a central de atendimento. Isso aconteceu em grandes empresas. Aliás, ainda continua acontecendo com o multi-channel. O Omnichannel é a integração de todos os canais. O que acontece na loja aconteceu também na internet. O que acontece nas redes sociais acontece com uma filial ou com uma empresa que é uma franqueada. Então, todas as informações de preço, disponibilidade de produto, a variação de ofertas que você faz, mesmo a promoção, ele é globalizado, ou seja, todo mundo fala a mesma língua e o seu cliente não se sente de forma perdida. Por que eu estou insistindo tanto no Omnichannel? Porque ele traz grandes benefícios. Já foi estudado e comprovado que a dotação, a prática do Omnichannel como conceito de negócio tem aumentado em 35 vezes
o Lifetime Value, o LTV, o ciclo de vida do seu cliente na sua empresa. Ou seja, ele volta a comprar 35% a mais. No Brasil, nós temos visto cada vez mais lojas online abrindo lojas na área física, num corredor, no shopping center ou em centros comerciais. Mas isso não é só no Brasil. O próprio Google tem uma loja em Nova York, onde ele vende camiseta, bonés, mochilas, souvenirs, lápis e tudo mais que é importante para quem trabalha no digital. Ele criou uma loja para isso. A Amazon, depois de tanto tempo, também criou uma loja dentro de um shopping lá nos Estados Unidos, para poder atender os seus clientes de forma globalizada. Se as grandes marcas da internet estão migrando para o offline, porque você que é dono de uma empresa, de um estabelecimento, de uma loja, de um varejo no interior do Brasil, não migrou ainda para o digital. Isso é muito mais fácil do que fazer ao contrário, porque você vai contratar plataformas de e-commerce. Melhor ainda, não quer ter trabalho? Vai para os marketplaces. Você pode buscar essa solução no Mercado Livre, na Amazon.com ou na Magazine Luiza, ou outros diversos marketplaces que você tem no mercado. Empresas que já implantaram o Omnichannel e estão tendo grandes vantagens. A M. Martin, que é uma empresa que trabalha com cama, mesa, banho de alto padrão, resolveu trabalhar com um conceito de Omnichannel na sua estrutura de atendimento. As pessoas vão lá na loja, compram, adquirem e levam embora. Mas é aquelas que fazem pesquisa pela internet, entram no e-commerce e fazem a compra. A loja mais perto do endereço do comprador é quem vai fazer a entrega daquele produto. Ou, se preferir, você tem ainda o exemplo da Souvenir. A Souvenir é uma marca de tinta global, ou seja, está em todo o Brasil. Em qualquer caso de material de construção, vende produtos da Souvenir. O que a Souvenir faz? Ele coloca uma central de atendimento através da internet, onde você pode adquirir o produto. Comprou um produto, você pode escolher uma loja mais próxima para você poder retirar. O Omnichannel é o futuro do varejo. Quem não se integrar estará fora logo do varejo. Então, as pequenas serão obrigadas a se movimentar para esse novo conceito de negócio. O Omnichannel, o que eu sempre falo, venda através da internet, do e-commerce, venda das redes sociais, venda através das várias plataformas de marketplace, venda através do WhatsApp, venda através do central atendimento, venda através da sua filial ou do seu franqueado, venda através do seu representante, mas venda através de todos os canais. O Omnichannel, um conceito digital que está sendo aplicado em todo o processo, em todo o mundo. Bora digitalizar? Já ouviu falar? Muito bem, depois eu vou disponibilizar um link onde vocês vão poder baixar esse conteúdo que eu estou ministrando hoje, que tem todos os detalhes, inclusive os links, né, desses vídeos que eu vou te passar. A introdução desse processo, né, a importância da gestão digital dentro dessa comunicação. O Omnichannel é uma estratégia de comunicação de vendas que entrega os diferentes canais de forma fluida e consistente. Já aconteceu comigo de eu pegar e comprar uma geladeira no ponto frio, hoje só ponto, né, e ter que imprimir o valor da geladeira que estava na internet e levar isso dobrado no bolso, porque chegava lá e aquela mesma geladeira estava 300 ou 400 reais mais caro. Falou, escuta, então eu vou comprar na internet em vez de vir comprar aqui na loja. Se você não me der desconto, eu vou comprar através do seu e-commerce. Por quê? Porque não estava praticando o Omnichannel. A mesma marca, a mesma empresa vende na internet e vende na loja. Eu fui até o shopping e lá na loja estava mais caro do que na internet. E eles tiveram que praticar um desconto em cima desse processo. Significa que não existia naquele momento o processo do Omnichannel. Mais do que isso, as pequenas empresas, a partir da pandemia, começaram a praticar o tal do Omnichannel. Por quê? Você tem estabelecimento, faz a venda, ou muitas vezes você faz a entrega, mas você não tinha um delivery, passou a ter delivery. Depois, com o advento da proibição de você sair de casa, o que eles fizeram? Começaram a lotar o marketplace. Então, uma única loja, um único vendedor, estava em 3 ou 4 marketplaces vendendo. Começou a fazer a venda, utilizou o WhatsApp Business para poder fazer um canal de atendimento. Criou-se, então, um conceito de multicanais atendendo os clientes. Tá? E a estratégia está baseada nos 4 Cs que ainda vou falar hoje. Coisa simples, rápido, mas um novo conceito do marketing.
O que é, então, o Omnichannel? Ele vai além de um simples multicanalismo, que consiste na presença da empresa em diversos canais de comunicação. Ele se caracteriza pela integração desses canais, de modo que o cliente possa transitar entre eles sem perder a consistência da mensagem ou da experiência. Então, uma caneta custa ter o mesmo preço e as mesmas informações num representante, num catálogo, numa rede social, num e-commerce, no mobile e-commerce, no aplicativo ou mesmo dentro das suas filiais. Você não tem alteração das informações e a oferta mesma. Melhor ainda, o conceito de atendimento não se altera. Então, você sabe que tem um padrão de atendimento dentro daquela empresa. Isso é muito importante, tá? A importância do Omnichannel na gestão digital da comunicação. Então, primeiro, a experiência do cliente, com a crescente exigência dos consumidores por conveniência e personalização, o Omnichannel permite essa interação mais fluida e satisfatória, independentemente do canal, porque você tem uma única central que administra o conteúdo, ou a informação, as informações. Coerência na mensagem, então, integração dos diferentes canais. A marca consegue garantir, então, consistência na comunicação, evitando ruídos ou conflitos de informações. Como eu disse, eu fui atendente numa grande empresa de cartão de crédito. Trabalhei no Credit Card, enquanto era Citibank, Itaú, Unibanco. De repente, alguém me ligava e falou assim, olha, eu estou querendo adquirir aquele seguro. Que seguro? E um olhava para o outro e falou, senhor, pode me dar detalhes desse seguro? Por que a gente foi pego de surpresa? Porque a área de produto esqueceu de avisar a central de atendimento que havia lançado um seguro e distribuído nas faturas dos clientes, né? Engajamento do público. Ao oferecer uma experiência integrada, o Omnichannel contribui para fidelizar esse cliente e aumentar o engajamento desta marca. O que nós queremos é que as pessoas comprem. Quando comprem, ainda recomende isso. Isso é muito importante, tá? O que aconteceu, por exemplo, com a Netflix? É o efeito manada. Você chegou num dia, começou a trabalhar e foi tomar café e todo mundo falando La Casa de Papel, outro tipo de série, e aí você também ficou curioso e todo mundo fala de Netflix, falou sobre uma série, e aí você entrou no processo de querer adquirir uma assinatura da Netflix. Então é efeito manada. Mas por quê? Porque as pessoas, ao adquirirem, passam a ter um mundo de informações, um mundo de filmes ou entretenimento que é tão legal que ele passa a engajar, tá? Mensurar resultado, então, mensuração de resultado com a centralização das informações de uma plataforma integrada, é possível monitorar e analisar os resultados das ações de forma mais eficiente e assertiva. Nós ainda estamos falando do digital, mas o Omnichannel vai muito mais do que o digital. Ele consiste em você captar informações da onde aquele cliente veio, como ficou sabendo da nossa loja, do nosso produto, da nossa solução. Entrevista, pesquisa, acompanhar esse cliente, depois que ele utilizou, alguém entrar em contato, mandar um WhatsApp, perguntar, cadastrar ele num sistema para você acompanhá-lo, saber se ele comprou ou ele foi em novas lojas. Então, quando ele compra em uma outra loja, ele é bem atendido porque ele é cliente de um todo, de uma marca como toda, tá? Adaptação das tendências do mercado em um cenário digital em constante evolução, o Omnichannel se mostra essencial para acompanhar as mudanças do comportamento do consumidor e se manter relevante no mercado. Gente, o comportamento do consumidor mudou, mas mudou muito, principalmente com a aceleração do uso intensivo da internet, principalmente do mobile, com a pandemia. Nós estamos em 2024, 2025 está batendo as portas, e isso vai aumentar muito as vendas e o consumo através do celular. O padeiro já está entendendo que isso existe, o açougueiro já entende que isso é necessário, a dona do boutique no interior de São Paulo ou de um estado lá naquela cidadezinha entendeu que ela precisa utilizar o Omnichannel. Para isso, o que ela está fazendo? Planejamento, trazendo, por exemplo, influenciadores da cidade que têm uma certa visibilidade na sociedade e fazendo troca ou remunerando
aquela influenciadora para falar sobre os produtos, a nova coleção e tudo mais. Por que isso? Porque é a forma como ela está oferecendo a sua solução para as suas clientes, tá? A conclusão desse capítulo, que o Omnichannel revoluciona a gestão digital ao integrar os multicanais de comunicação. Tem uma única informação centralizada, um conceito de atendimento na qual a minha equipe foi treinada e todos eles vão atender desse mesmo método, dessa mesma metodologia com esse mesmo conceito. Sua implementação estratégica potencializa a interação com o cliente, resultando numa maior eficiência e satisfação. Estudo de caso de sucesso ilustra a importância desse benefício, tá? Bom, já que eu falei dos 4 Cs, eu preciso esclarecer para vocês por que o Omnichannel se enquadra nesse processo. Isso é muito importante, tá? Os 4 Ps do marketing é muito conhecido. Então, nós vamos falar de produto, preço, praça e promoção. Produto é o que você oferece como solução para o mercado, ou seja, um bem ou um serviço. O preço é o valor que o cliente vai pagar pelo produto. A praça refere-se, então, à distribuição, ou seja, onde o produto está sendo disponibilizado, tá? Promoção, os métodos que você usa para divulgar aquele produto. Bom, esses são os 4 Ps que General McCarthy, em 1960, popularizou, principalmente com o advento do Philip Kotler, o pai do Papa, né, o pai do marketing, o Papa do marketing, que trouxe e difundiu esse processo. Agora, sim, isso continua sendo atual, mas não é mais moderno, porque nós estamos falando de comunicação digital, onde a praça é onde eu estou, não é mais aonde eu vou buscar, onde está sendo ofertado. Então, aquela loja, apesar de ela ser fisicamente presencial num shopping, ou no corredor comercial, ou em uma região do país, ele está presente também no digital. Então, ele passa a ter um processo diferenciado, que é a base dos 4 Cs. Os 4 Cs têm um contraponto entre produto para cliente. O foco agora é o cliente, principalmente porque em cima do Omnichannel, o cliente é o principal agente para a gente poder estudar e entender quem ele é e o que ele gosta. Enquanto os 4 Ps focam o produto que você vai oferecer, os 4 Cs destacam o cliente, o que ele realmente quer, como podemos atender às suas necessidades, desejos e anseios de forma personalizada. O preço versus o custo. Ao invés de pensar em apenas no preço da venda, os 4 Cs levam em consideração o custo, né? A conta, o custo total que o cliente vai ter. E isso significa o seguinte, que quando você pede uma pizza de R$ 40, ainda tem a taxa do iFood. Isso vai agregar mais um preço sobre o preço final. Então, você tem o custo total sobre aquele pedido. Então, nesse momento, você tem o custo do cliente, você precisa entender o tempo que ele fica esperando, a ansiedade dele, como é que ele fica no processo receptivo. Tanto é que no YouTube está cheio de unboxing, né? Aí o pessoal vai lá adquirir uma caixa misteriosa e aí faz o unboxing desse processo todo, ou ele comprou um novo relógio, um novo computador, um celular, faz um unboxing disso. Por quê? Porque as pessoas ficam extremamente ansiosas por receber um determinado produto que comprou na internet. E isso nós estamos falando do processo do custo, a espera e em tudo mais. Outra coisa é a praça versus conveniência. Olha, eu dei aula por muito tempo em Blumenau. Lá em Blumenau tem uma linguiça ou várias linguiças que você compra e você não frita, você não assa, você simplesmente corta, ele vira um patê e você come com pão. Pois é, como é que eu compro essa linguiça? Agora eu posso comprar pela internet. Ou seja, eu não preciso ir até Blumenau. Eu tenho um processo da conveniência, ele está em oferta, eu consigo achar isso na internet. Então, a solução hoje está utilizando, ao invés a oferta estanque num determinado momento ou região do país, você tem essa oferta globalizada para o país como todo, tá? Promoção e comunicação. Promoção em inglês, promotion, ou seja, publicidade ou comunicação, mas no processo só de ida. Então, é uma publicidade de TV, um outdoor,
oferta, qualquer outra coisa, até mesmo a vitrine. Nesse caso é diferente. A comunicação é eu fazendo uma oferta e receber um feedback desse cliente. E muitas vezes eu não acertar na primeira vez. Então eu posso me comunicar com aquele cliente, inclusive de perguntar se ele gostaria de uma outra solução, que tipo de solução que ele quer, o que ele aguarda, e nós vamos buscar ou criar, ou desenvolver, ou ofertar para ele uma solução que adequa ao desejo, à necessidade dele. Entendeu? Então mudou. Então nós estamos falando de 4 Cs: clientes, custo, conveniência e comunicação. Tá certo? Por que então adotar os 4 Cs? Simples, porque o cliente mudou e o marketing também precisa mudar. Melhor atendimento do público, postagens mais atrativas em redes sociais, então nós estamos falando do digital. Então nós estamos falando de estratégias baseadas na comunicação, da oferta, da estratégia da oferta, então ele vai também para o ponto de venda, vai para os representantes, vai para os afiliados, vai para as filiais e vai também para as franquias. Então eu tenho um conceito baseado numa centralização de informação, onde todo mundo fala a mesma língua. Desenvolver um serviço que realmente gere valor para o cliente. Então não basta só eu ofertar para ele e falar assim, aquele copo Stanley é fantástico porque todo mundo está usando, é moda. Não, ele tem lá um sistema de acondicionamento onde ele vai permanecer por mais tempo na temperatura que você desejar. Mais do que isso, também é um dispositivo mais seguro, mais higiênico. Então você tem agregação de valores sobre daquele produto, aquela solução, que na verdade vai agregar no conhecimento daquele cliente. E o foco na comunicação que engaja e que fideliza. Tá? As estratégias de implementação do Omnichannel para integração de canais de comunicação. O Omnichannel é um conceito que tem revolucionado de forma como as empresas se comunicam e interagem com seus clientes. Todas as grandes marcas de varejo, todas as grandes marcas de produto. Então, ele vai de, por exemplo, Chanel, Louis Vuitton, passando pela Nike, passando pela Amazon, passando pelo Ponto Frio, pelo Pão de Açúcar, pelo Itaú, pelo Bradesco, ou seja, todas as grandes corporações no mundo já estão adotando esse processo. E as pequenas e médias empresas também deveriam adotar. Algumas pequenas já fazem isso. Vende pelo WhatsApp, vende pelo e-commerce, vende pelo site, vende por um aplicativo, vende pelas redes sociais, vende pelos marketplaces e aí faz oferta diferenciada. Além de tudo, produz conteúdo para que esse conteúdo leve o cliente a uma solução que ele está ofertando, tá? Então, vamos lá. Atendimento ao cliente. Começa a estratégia. Entendimento do cliente. Entender, inicialmente, antes de implantar o Omnichannel, o que esse cliente quer. Então, seu perfil, precisa entender o perfil desses clientes, o que nós chamamos de desenho ou desenvolvimento da persona. Então, provavelmente, a maioria das empresas hoje tem pelo menos uma dúzia de personas diferenciadas. Ele precisa descrever, porque ele vai ter que comunicar com essas pessoas. Você querer atender todo mundo, quem quer atender todo mundo não consegue vender para todo mundo. Automaticamente não vende para ninguém. Então, você precisa trabalhar no processo específico. Qual é o hábito de consumo desse cliente? O que ele quer? Qual é a necessidade dele? Qual o desejo? O que ele anseia, tá? A integração dos canais. Então, você tem diversos canais, além de ter um sistema de distribuição. Eu preciso pensar que, por exemplo, nós estamos num país onde nós temos dimensão continental. Você sabia que quem compra no e-commerce na cidade de São Paulo recebe em até 24 horas ou 48 horas, mas esses 24 horas e 48 horas não podem ser cumpridas, por exemplo, em Natal, Fortaleza, em Belém do Pará, em Manaus ou no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a distância é grande, você tem centros de distribuição, mas você não tem logística necessária para isso. Para vocês terem ideia, nós temos hoje por volta de 7 aviões ou aeronaves que fazem rota de distribuição baseada no e-commerce. Então, você compra no Ponto Frio, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, provavelmente você vai receber, se você mora no Norte, no Nordeste ou no Sul, você vai receber isso com até 72 horas.
é a logística que sai de um centro de distribuição via avião para chegar até a sua casa. Então, integrações dos canais. Se eu tenho loja da minha rede, por exemplo, se eu sou uma Riachuelo, do grupo Guararapes, e eu posso vender Zara, por exemplo, trabalho com isso. Eu compro pela internet, ao invés de eu esperar receber, eu posso ir buscar na loja. Isso automaticamente economiza tempo. Tá? O Brasil precisa de mais 15 aeronaves de transporte de cargas para fazer o atendimento do e-commerce e dos marketplaces atualmente. Ainda está faltando muito avião para poder fazer a carga. Tá? Então, a integração dos canais é o cerne do Omnichannel, que significa sincronizar todos os pontos de contatos, como lojas físicas, websites, aplicativos móveis, redes sociais e atendimento ao cliente, de modo que o cliente tenha uma experiência fluida ao transitar entre eles. Para isso, é importante investir em tecnologia que possibilita a integração e a automação dos processos. Se você é pequeno, ou você é gestor, ou você é empreendedor, não significa que você tem que pegar um caminhão de dinheiro e colocar lá. Começa com o Excel para poder trabalhar e fazer a logística ou fazer o controle de quem você está vendendo ou atendendo. E aí você vai por etapas podendo atender esse cliente. Tá? O terceiro é a consistência da mensagem, manter uma consistência da mensagem em todos os canais, é essencial. Uma única mensagem para uma única solução ou várias ofertas. Então você tem um único discurso. Automaticamente a sua equipe precisa ser treinada. E automaticamente essa equipe que treina, que tem contato com o cliente, também ele precisa ser organizado. Você não pode discursar de forma diferente. Significa que aquele cliente será bem atendido em qualquer loja que ele for, filial ou franqueada, tá? Personalização e segmentação. Aí começa você utilizar cada vez mais o seu banco de dados, o seu CRM, porque desta forma você vai personalizar e segmentar as informações de forma estratégica, porque assim o Omnichannel começa a ter sucesso. Então significa que as pequenas e médias empresas precisam pensar em fazer investimento em tecnologia para controlar isso. Hoje, a tecnologia está barata. Se você for na internet e querer fazer uma oferta, por exemplo, no meu caso, se eu quero fazer oferta via Instagram sobre um e-book, eu contrato uma solução de ManyChat, onde a pessoa fala assim, olha, coloca lá um ManyChannel para você ter informações sobre o meu conteúdo Omnichannel. E eu mando num direct do internauta informações, inclusive link para ele abaixar conteúdo, tá? E a monitoramento e análise do resultado. Quem não mede não sabe se está gastando e se está tendo lucro. Então, ele precisa medir. Se você não mede, você não tem a informação ou o gerenciamento do seu resultado. Precisa medir. Então, por fim, é fundamental monitorar e analisar constantemente os resultados, tá? Desta forma, se vocês repararem que você tem Instagram, quando você faz um post, dá uma olhada lá no insight. Quantas pessoas passaram, quantas pessoas são pessoas da sua rede que estão te seguindo e quantas delas não são pessoas que estão te seguindo. Quantas pessoas deram curtida e aí você tem uma métrica. Evidente que nós estamos falando de forma superficial. Quando você tem um sistema de CRM, você consegue controlar isso de uma melhor forma, tá? E a conclusão aqui, a introdução do Omnichannel destaca uma relevância de gestão digital, onde você vai ter, inclusive, o processo contábil. Olha, a gente está falando em venda, marketing, comunicação, oferta, produto, solução, só que tem alguns poréns. Quando eu tenho em vários estados filiais, eu tenho tributações diferentes, onde eu tenho taxas, impostos, na qual aquele produto ou aquele serviço, ele tem diferentes alíquotas, na qual eu preciso saber e eu preciso gerenciar. Só vai conseguir isso se tiver uma gestão digital, tá certo? Análise de casos de sucesso e boas práticas do Omnichannel na comunicação empresarial, tá? Então, vamos lá, o Omnichannel representa uma abordagem integrada de comunicação que tem se destacado no ambiente empresarial como forma de aumentar a eficiência e a eficácia das estratégias de marketing e atendimento ao cliente. Mas, professor Rubens,
tudo aquilo que se falou no passado em modo marketing, copyright, marketing digital, isso tudo o jogo caiu por terra. Não, não. Nós estamos falando para integrar isso tudo num conceito de gestão de comunicação, de atendimento, tá certo? O primeiro grande modelo aqui é a própria Magalu. A Magalu não só faz um bom atendimento via suas lojas, como colocou isso na internet. Ora, o que aconteceu? Num determinado momento, a Magalu não tinha loja na capital, na Grande São Paulo. Eles entenderam, através do sistema Magalu, né, a Magazine Luiza, através do sistema Magalu, que é digital, que mais de 80% das compras na internet eram feitas por pessoas que moravam em São Paulo. Então, logo eles teriam que ter um centro de distribuição aqui na região, aqui na Grande São Paulo. Feito isso, num determinado momento, eles inauguraram 50, 60 lojas num único dia, dentro da Grande São Paulo, entendendo que desta forma ele tinha mercado para poder expandir. E foi desta forma. A Magalu, na pandemia, acelerou o processo do marketplace para que aquele vendedor ou aquela loja, aquele estabelecimento que estava impedido de abrir as portas, pudesse vender através do marketplace, tá certo? Esse é um caso de sucesso mais emblemático do uso do omnichannel. A comunicação empresarial é o da Magazine Luiza, conhecido como a Magalu. A varejista brasileira tem se destacado por sua estratégia omnichannel, que faz a integração das lojas físicas com o e-commerce, aplicativo móvel, redes sociais. Um dos pontos fortes da Magalu é a capacidade de permitir que o cliente inicie uma jornada de compra em um canal e conclua em outro canal, sem perder o histórico de interações. Olha só, eu, num determinado momento, comprei um barbeador pela Magalu. Fui bem atendido. O sistema é fantástico, né? Você vai lá e compra tal e tudo mais. Eu não comprei pelo aplicativo, eu comprei pela internet, no computador, adquiri, veio o produto, aí veio lá algumas perguntas logo depois. Porque primeiro ele te avisa, olha, o seu produto foi entregue. Vou na portaria, pego, faço o teste. Depois que eu fiz o teste e não gostei muito do barbeador. Aí eles fazem uma pesquisa sobre satisfação da operação em si, eu dei nota 10, e do produto, nota 0. E perguntaram por quê. Falaram, olha, esse produto é uma porcaria. Paguei barato, achei que seria bom, mas esse barbeador machuca o rosto. Então, lá em seguida, falou, o senhor quer fazer devolução ou o senhor quer trocar por um outro produto? A gente pode recolher. Era tão barato que eu não quis agradecer. Fui na Magazine, na loja física, e fui procurar um barbeador depois de 6 meses. E a moça tinha o meu histórico de compra na internet. Isso é fantástico. Desta forma, ela pôde me atender. Esse é um processo de integração. O Omnichannel, tá? Outras boas práticas, né? Além do caso da Magalu, tem outras empresas, como eu já falei aqui para vocês, a M. Martin, que o consumidor escolhe o produto e ele pode, inclusive, retirar na loja. Agora ele pode retirar na loja, ou a loja mais próxima, física, vai fazer a entrega para ele economizar, para ele ter tempo. Quando alguém compra um produto da M. Martin, geralmente é presente. Então, se é presente, às vezes ele está em cima da hora. O casamento é amanhã, eu esqueci de comprar o presente. E foi na M. Martin. Então, você pode retirar ou alguém vai te entregar o mais rápido possível. E o clássico, né? A informação da Souvenir, que não tem uma loja. Ele é fabricante de tinta, mas ele fornece para as várias lojas no Brasil. Então, você pode adquirir o produto na internet e retirar numa loja mais próxima de você. Basta você indicar onde é o CEP, o endereço onde você está adquirindo ou vai utilizar aquela tinta, tá? A conclusão, no caso de sucesso de boas práticas, o Omnichannel inspira empresas a aprimorar suas estratégias de comunicação. Ao analisar exemplos reais é possível identificar
os elementos chaves para implantação eficaz do Omnichannel. Vocês entenderam que eu não falei em nenhuma linguagem, nenhum momento linguagem de gestão, se ele é SAP, se ele é Oracle, se ele é um sistema da IBM, nada disso, eu estou falando de conceito. E você implantar um conceito não é tão fácil, mas também não é tão difícil, principalmente se você for pequeno ou média empresa. Eu vou passar mais um vídeo para vocês. Você já perdeu vendas porque seu cliente não conseguiu te encontrar online e nem o seu produto na internet? Entenda como o Omnichannel pode ajudar pequenos negócios a vender mais e fidelizar o seu cliente. Primeiro, o que é o Omnichannel? Eu já falei aqui nesse canal a respeito disso, mas vale a pena entender. Essa é uma tendência que as pequenas empresas estão adotando, face às grandes marcas que utilizam essa técnica, esse conceito em todo o mundo. É a integração total dos canais de vendas online e offline. Você vende na rua, no seu estabelecimento, no shopping center, você vende no WhatsApp, está dentro de um aplicativo como o iFood ou vendendo através de um marketplace. Isso significa um processo fluido de encontrar o que você oferta e a tua marca. Então, o seu cliente passa a ter facilidade para te encontrar e utilizar qualquer canal para comprar, porque afinal ele compra de você e não é importante para ele quais são os canais, e sim a facilidade de poder adquirir o produto ou um serviço da sua marca, da sua empresa. Um exemplo disso são os restaurantes. Os restaurantes estão dentro do iFood. Dentro desse processo do iFood, você coloca o seu estabelecimento num corredor ou no shopping, em algum centro comercial, e você atende. Além disso, você faz a entrega quando alguém liga para você e pede para entregar. Mas você está dentro de um aplicativo como o iFood ou Uber Eats, onde você pode entregar através desses aplicativos. Receber o pedido, expedir a comida e vir um integrador para poder entregar a sua comida. Isso é um bom exemplo que está acontecendo nessa realidade após pandemia. Benefícios do Omnichannel. Quais são eles os benefícios? Aumento de vendas, maior visibilidade da marca. Então, a sua empresa está preparada para atender esse cliente em vários canais. E a capacidade de crescimento. A empresa que trabalha com vários canais, ela tem outro tipo de visão. Faz com que o seu empreendedor, o gerente, ou mesmo aqueles que fazem a gestão da sua empresa, passe a ter uma visibilidade e possibilidade maior de como aumentar o seu faturamento, fidelizar e também como crescer. A ideia aqui é ter preferência, e o Omnichannel ajuda nesse processo de ter preferência. Ele vai otimizar o tempo do seu cliente e vai dar autenticidade e credibilidade à sua marca. Por que você não aplica o Omnichannel? Você já tem um estabelecimento, você tem um escritório, uma contabilidade, precisa ter presença digital, você precisa ter canais, você pode ter um grupo de WhatsApp empresarial, e é esse grupo de WhatsApp, ou WhatsApp Business, você pode falar com os seus clientes. E quando você fala através de um grupo, você pode depois abrir um canal direto e contato com o seu cliente. E com o Omnichannel é fácil você criar promoções exclusivas para os seus clientes, que podem comprar via online ou retirar na sua loja. Cria um site, uma loja virtual para vender online, utilize as redes sociais para vender produtos e interagir com seus clientes, crie a possibilidade de estar em shoppings, como a loja do Instagram, ou mesmo lá no Google tem um shopping para isso, tá? Ofereça frete grátis, ou descontos em pedidos acima de determinado valor. E aí, os outros canais utilizam um aplicativo como o Telegram, o WhatsApp para vender os seus produtos e tirar dúvidas. Siga esse espaço. Defina seus objetivos, o que você quer alcançar dentro do Omnichannel. Então, eu quero aumentar a quantidade de clientes e estar mais presente na vida do dia a dia desse meu cliente. Conheça o público-alvo. Quem são o seu público-alvo? Seu público-alvo varia. Provavelmente você vai ter uma variação enorme de pessoas, de gênero, de idades e classes sociais. Mas quem são eles? Terceira escolha, canais mais adequados. Canais são os mais eficientes para alcançar o seu público. Cria uma estratégia de conteúdo. Mas o que é com estratégia de conteúdo? Eu vou dar um exemplo pequeno para você, como um açougue ou um salão de cabeleireiro. Quando nós falamos de açougue, vamos falar de salão de cabeleireiro. Uma produção de conteúdo antes e depois, como ela chegou e como ela está saindo. Se você trabalha com maquiagem, se você trabalha com manicure, você pode filmar e depois acelerar esse conteúdo. Esse tipo de conteúdo atrai muita atenção para a sua rede social. Promova seus canais. Como você vai fazer para que as pessoas saibam sobre os seus canais? Ótimo, WhatsApp, você dá lá o link, as pessoas vão começar a te buscar. Melhor ainda, você pode fazer uma campanha no Google Ads.
Quando eu falo campanha no Google Ads, qualquer um pode fazer. Você não precisa colocar milhares de reais. Coloca 20, 40, 50, por um determinado período, você vai aparecer. E aí o sexto é uma análise de resultado. Você entender que você produziu, fez um cronograma, pegou a edição disso e colocou na internet via celular. Você precisa analisar quantas pessoas alcançar. É preciso fazer uma análise. Quem não monitora o desempenho dos seus canais está jogando dinheiro fora e fazendo ações de comunicação digital e desperdiçando seu tempo e investimento. O conceito do Omnichannel está levando grandes marcas de luxo a atuarem em segmentos de serviço como o café. Por exemplo, a Tiffany criou uma rede de café para poder servir. Se as grandes marcas estão fazendo, porque nós pequenos não podemos fazer. A mesma coisa pode ser feita para o seu negócio. Bora digitalizar, dá um curtir aqui. Quando você curte, você dá um joinha, você ajuda a propagar esse conteúdo para mais pessoas. Nos sigam e clique aqui. Você já perdeu? Muito bem. Então, você precisa entender esse processo do novo comportamento do consumidor, né? Todos querem ter acesso a todas, por todas as vias. Os desdobramentos provocados pelo coronavírus causaram diversidades nas alterações do comportamento geral desse consumidor. Então, ele hoje, como consumidor digital, ele consome muito influenciado pelo aquilo que está sendo recomendado dentro do celular, dentro das redes sociais, dentro do que ele pesquisa. Basta você falar sobre um determinado produto perto do seu celular, o seu celular, na próxima vez que você entrar nas redes sociais, ele começa a mostrar soluções. Então, fale pelo menos 4, 5, 6 vezes panela do lado do celular. Provavelmente na próxima vez que você for navegar nas redes sociais, haverá oferta de panela para você, tá? O que é, então, esse processo do Omnichannel? É uma empresa que utiliza vários canais de vendas para facilitar ofertas e atendendo a demanda. Loja, e-commerce, mobile e-commerce, vendas no Facebook, no Instagram, delivery, WhatsApp, filiado, franquia e uma série de outros processos, tá? Cases que não deram certo. Não sei se vocês lembram da Amara, uma rede de lojas de roupa feminina que estava no shopping center. A coisa mais legal que eu via na Amara, você entrava dentro da Amara, tinha 3, 4 computadores gigantes da Apple, iMac gigante, onde você podia ir lá e buscar algum produto, alguma solução que você queria ver. Poderia até experimentar, comprar e levar embora, ou pedir para entregar na sua casa. Ou melhor ainda, você entra na internet e pede o produto que você quer, pode retirar na loja, ou pode retirar ou pode esperar que alguém entregue na sua casa. Bom, por que não deu certo? Porque fechou. Porque o Omnichannel dele, por mais que tenha sido inusitado e muito bem preparado, eles não tinham um processo de comunicação adequado. Faltava Omnichannel no processo de gestão tributária, fiscal, contábil e o financeiro. Então, não adianta querer ser só Omnichannel no processo de venda ou performance da promoção. Você também tem que ter um sistema que vai agregar e fazer a gestão geral de todo esse processo que visa a administração da sua empresa, do seu negócio. Tá certo? Bom, implantando, então, o Omnichannel para pequenos negócios, que é a mesma coisa para os grandes. Eles já fazem isso, tá? Alguns benefícios: melhoria na experiência desse cliente, aumento da eficácia, então, automatização dos processos de integração de canais reduz o tempo e o custo de gestão, e incrementação nas vendas, isso aumenta muito as vendas, e o conhecimento desse cliente, tá? Implantação do Omnichannel dentro dos pequenos, define, então, qual é a estratégia, estabeleça objetivos claros, identifique os canais mais relevantes e integre o sistema. Se você tem um CRM, se você tem um sistema de gestão ou de vendas, precisa estar integrado. Treine uma equipe, essa equipe precisa estar bem integrada, principalmente aquela que faz atendimento ao seu cliente, e monitorar esses ajustes como todo, tá? O Omnichannel é uma estratégia fundamental para pequenos negócios, assim como para as grandes, não preciso falar com relação às grandes, que desejam se destacar no mercado. Funciona o Omnichannel para padaria, funciona para salão de beleza, funciona para um escritório de advocacia, funciona para contabilidade. Precisa entender esse conceito e começar a aplicar nesse processo, tá certo? Mais um videozinho para a gente terminar.
Pessoal, vai acabar o e-commerce, vai existir o tal do out-commerce. Eu vendo na loja, vendo por catálogo, vendo pelo WhatsApp, Facebook, Instagram e vendo pelo e-commerce, inclusive dentro do metaverso. Tá? Então, eu faço a referência à marca. O comprador no futuro, que é a geração Alpha e a geração Z, eles serão responsáveis por 50% do consumo em 2030. Está logo aí. Pessoal, vai. Muito bem, eu vou deixar os contatos aqui para vocês. Nesse material que eu vou mandar para vocês, esse link, já vou colocar aqui no chat para ser enviado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat privado, se a nossa diretora consegue colocar isso no chat do YouTube, tá certo? Deixa eu aproveitar e fazer uma... Deixa eu acabar aqui com a apresentação. Acho que a gente vai acabar. Pronto. Deixa eu aproveitar e convidar vocês. Tem um link aí no chat, que a diretora já colocou, do nosso curso que nós estamos lançando, que é a 9ª turma de Marketing e Comunicação Digital. Mais de 1.300 alunos já fizeram esse curso. Esse curso é atualizado a cada 6 meses, com professores que têm práticas pedagógicas e também são executivos de mercado. E muitas das práticas passaram, muitas das teorias passaram para as práticas, tá certo? Então, diretora, pode colocar aí o desconto? Aliás, deixa eu colocar aqui o desconto, Yoshida 20. Então é o seguinte, pessoal, até segunda-feira, aliás, que dia que é a segunda-feira aqui? Dia 4 de novembro. Quem está participando desse webinar até o dia 4 de novembro, ao utilizar o meu cupom Yoshida20, vai ter 20% de desconto sobre o valor total do curso, que é de 1.350. Então, fica à sua disposição. É evidente que essa parte do webinar a diretora vai cortar, então não vai ficar gravado, só vai ficar gravado para vocês, quer dizer, só vai ter um aviso para vocês, tá certo? Eu quero agradecer a sua atenção, quero saber se tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. Para acessar o Drive, precisa de acesso? Não, acho que se você clicar, dá uma clicada nesse Drive que você pode baixar o PDF desse pequeno webinar. Verifique aí, Bel, se você consegue fazer aí, tá? Tá certo? Diretora, tudo certo? Mais alguma pergunta? Deixa eu desbloquear aqui. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Peraí. Vou colocar um novo link. Verifique aí, Bel. Nesse novo link, eu fiz uma liberação total. Eu acho que deu certo agora. Bom, se nós não temos nenhuma pergunta, espero que vocês nos encontrem nesse curso, senão a gente se encontra no mercado. Me acompanha nas redes sociais, é só colocar Rubens Yoshida, vocês vão me encontrar. Aliás, é o seguinte, no Brasil tem 3 Rubens Yoshida, tá? O mais bonito sou eu, então fica fácil de você me encontrar, tá bom? Pessoal, boa noite a todos, obrigado pela sua atenção. E, diretora, muito obrigado.